No passado, se alguém dissesse que estava assistindo luta, era quase certeza que se referia ao boxe. Hoje, porém, ao ouvir isso, é muito mais provável que estejam falando sobre artes marciais mistas, ou simplesmente MMA. E o responsável por essa transformação? O UFC. Foi graças ao Ultimate Fighting Championship que o MMA, antes visto como um esporte de combate quase selvagem, evoluiu para algo muito maior. Em menos de 30 anos desde seu primeiro pay-per-view, o UFC se tornou um fenômeno comercial, avaliado em bilhões de dólares, e a casa de alguns dos atletas mais famosos do planeta. Mas o sucesso do UFC não veio do nada. Ele foi moldado por um campeão único. E não estamos falando de Randy Couture, Anderson Silva ou até mesmo Ronda Rousey. O verdadeiro campeão do UFC, aquele que garantiu sua permanência no topo, é Dana White. Com visão estratégica e uma habilidade incomparável de negociação, ele transformou o MMA de um esporte marginalizado em um símbolo da cultura moderna. Esta é a história de Dana White e do UFC. Até meados da década de 1970, as artes marciais mistas, MMA, não eram algo comum na América do Norte. Isso mudou quando Rory Gracie e sua família, vindos do Brasil, levaram sua forma única de jiu-jitsu para os Estados Unidos. No final dos anos 70, essa modalidade combinava diversas artes marciais para combates de curta distância. Em seus esforços para popularizar o que hoje chamamos de jiu-jitsu brasileiro, a família produziu uma série de vídeos chamada Gracie's in Action, na qual atletas demonstravam a arte, derrotando lutadores de diferentes estilos. Essa série de vídeos chamou a atenção de Art Davie, um executivo de publicidade que tinha o desejo de organizar um torneio de lutas para determinar, de forma definitiva, qual arte marcial era a mais eficiente. Davie acabou se unindo aos Gracies para realizar o torneio. Um evento transmitido por pay-per-view em nível nacional, chamado de Ultimate Fighting Championship, UFC. Assim, em 12 de novembro de 1993, em uma arena semilotada em Denver, Colorado, nasceu o UFC. O primeiro evento reuniu 8 lutadores de diferentes estilos, incluindo 2 kickboxers, um lutador de savate, um especialista em karatê, um boxeador, um shoot fighter, Ken Shamrock, e até mesmo um lutador de sumô, Taylor Tully. O torneio não tinha categorias de peso nem restrições de tamanho. A única regra era simples: vencer a luta. No final, foi Royce Gracie, faixa preta de jiu-jitsu brasileiro e irmão de Rory Gracie, quem se tornou o primeiro campeão do torneio do UFC, derrotando todos os 3 adversários no chão por finalização. O evento, inicialmente planejado como algo único, surpreendeu ao gerar quase 90 mil compras de pay-per-view, o que levou Davie e os Gracies a realizarem outros eventos consecutivos. No entanto, o UFC enfrentou dificuldades para se consolidar. Seu slogan, "Não há regras", e o nível de brutalidade exibido nas lutas eram algo que o público norte-americano não estava acostumado e nem confortável. Em 1996, a preocupação com a violência no UFC chegou ao Senado dos Estados Unidos, com o então senador John McCain, do Arizona, liderando uma campanha para banir o esporte em todos os 50 estados, chamando-o de rinhas humanas. Como resultado, 36 estados aprovaram leis proibindo o vale-tudo, incluindo Nova York, que adotou a proibição na véspera do UFC 12, forçando o evento a ser transferido das cataratas do Niágara para o Alabama. Em resposta às crescentes pressões legais, o UFC começou a ajustar suas regras para se alinhar às leis das comissões atléticas de cada estado. Foram introduzidas categorias de peso, além de proibições como puxões de cabelo, golpes nos olhos e fish hooking, puxar o interior da boca do adversário. Com o UFC 21,
A organização já havia estabelecido regras unificadas, como a proibição de chutes na cabeça de um oponente caído, cabeçadas e a introdução de rounds de 5 minutos, transformando gradualmente as lutas em uma competição esportiva mais regulamentada, afastando-se da violência desenfreada. Naquele ponto, Rory Gracie já havia se afastado da promoção, insatisfeito com a desorganização da empresa. Art Davie, cofundador do UFC, também havia vendido sua participação. Ambos transferiram seus direitos para a SEG, parceira televisiva do UFC. No entanto, o novo grupo de proprietários não conseguiu resolver os problemas financeiros da organização. Apesar de os eventos continuarem a atrair boas plateias e vendas consideráveis de pay-per-view, o UFC permanecia um buraco financeiro. Por mais espetacular e inovador que fosse, o UFC estava falhando comercialmente. Se quisesse superar o status de esporte de nicho controverso, precisava de um líder incansável e dedicado para levá-lo ao próximo nível. E, como o destino quis, esse líder estava prestes a surgir. A trajetória de Dana White rumo ao comando do UFC começou na década de 1960, em Manchester, Connecticut. White teve que amadurecer rápido, já que seu pai era alcoólatra e, como ele mesmo descreve, nunca estava presente. Sua mãe trabalhava em vários empregos para sustentar Dana e sua irmã, Kelly. A família mudou-se muitas vezes durante a infância de White, alternando entre Boston, Connecticut e Las Vegas. Foi em Las Vegas que o jovem White fez amizade com Lorenzo Fertitta, colega de escola na Bishop Gorman High School, até que White foi expulso por desentendimentos com as freiras. Durante sua juventude, White desenvolveu um grande interesse por lutas. Começou a treinar boxe aos 17 anos, mas nunca se destacou no ringue. Ele iniciou a faculdade 2 vezes, primeiro no Quincy College e depois na Universidade de Massachusetts, mas abandonou ambas. Para sobreviver, o White trabalhou em uma série de empregos temporários, incluindo manobrista em um hotel de luxo, onde ele e seus colegas frequentemente brigavam para decidir quem ficaria com a maior parte das gorjetas. Eventualmente, White decidiu se comprometer com seu sonho de trabalhar no mundo das lutas. Ele começou a aprender os meandros do boxe com Pete Welsh, um ex-campeão do Golden Gloves e uma lenda do boxe em Boston. White começou a dar aulas de boxe em seu porão, e o negócio cresceu. Ele passou a alugar academias locais para oferecer suas aulas. Seu nome começou a ganhar reconhecimento na região, mas o caminho não foi sem desafios. Quando tinha 21 anos, White foi atacado em um bar em Boston, tendo apanhado sem defesa ou ajuda por quase 20 minutos até a polícia chegar no local. O ataque brutal teve um impacto duradouro na vida de Dana White. Ele sofreu perda auditiva permanente e danos no ouvido, que resultaram na doença de Meniere, conhecida por causar sintomas semelhantes à vertigem. White conviveu com esses sintomas por anos antes de passar por uma terapia com células-tronco, que, segundo ele, o curou completamente. No entanto, o ataque foi apenas o começo dos problemas de White. À medida que seu negócio de boxe em Boston continuava crescendo, chamou a atenção da notória gangue Winter Hill, liderada pelo infame Whitey Bulger, retratado por Johnny Depp no filme Aliança do Crime. Segundo White, um dia, 2 capangas de Bulger interromperam uma de suas aulas de boxe e exigiram o pagamento de $2.500, ou enfrentaria consequências. Inicialmente, White não levou a ameaça a sério, até receber uma ligação de Kevin Weeks, braço direito de Bulger, que deu a ele até as 3 horas do dia seguinte para pagar. Temendo por sua vida, White fez as malas e comprou imediatamente uma passagem só de ida para Las Vegas. E lá estava Lorenzo Fertitta, o amigo de White mencionado anteriormente. Na época, ele e seu irmão Frank haviam se tornado donos de cassinos na área de Las Vegas,
Na mesma época em que White chegou a Nevada, o trio se reencontrou em um casamento, onde os Fertitta pediram para treinar com White, que já havia transferido seu negócio de boxe para Las Vegas. Os três começaram a treinar juntos regularmente e, em pouco tempo, White convidou um conhecido antigo, John Lewis, para se juntar ao grupo. Lewis era um lutador de MMA e atleta do UFC, tendo competido nos eventos UFC 22 e 28. Treinando com Lewis, White e os irmãos Fertitta se apaixonaram pelo jiu-jitsu, no qual Lewis era faixa preta. Eles ficaram obcecados pelo MMA e passaram a treinar constantemente, às vezes 3 ou 4 vezes por semana. Durante essas sessões, White começou a desenvolver relacionamentos com os lutadores treinados por Lewis, como Chuck Liddell, Tito Ortiz, Randy Couture e BJ Penn. Não demorou para que o empreendedor White começasse a atuar como empresário de Lewis, Liddell e Ortiz, gerenciando suas negociações com o UFC. Por meio da representação de alguns dos maiores astros do UFC, White começou a entender os bastidores da promoção. Frequentemente, ele participava dos eventos e pensava em maneiras de melhorar o produto. Em uma dessas ocasiões, durante a negociação de um contrato, White teve acesso aos registros financeiros do UFC e descobriu que a empresa estava à beira da falência. Seu proprietário, Bob Meyrowitz, estava procurando um comprador. White levou a ideia para os irmãos Fertitta, que imediatamente se interessaram. Em janeiro de 2001, eles compraram o UFC por $2 milhões. Meyrowitz aceitou a oferta e os irmãos Fertitta adquiriram 90% da empresa, deixando White com 10% das ações, além do título de presidente. Apesar do entusiasmo inicial, eles sabiam que tinham muito trabalho pela frente. Afinal, haviam comprado uma empresa falida que havia liquidado todos os seus ativos para evitar a bancarrota. Essencialmente, tudo o que White e os Fertitta haviam adquirido era o nome da marca UFC e um antigo octógono, mas mesmo com as dificuldades, White e os irmãos Fertitta estavam prestes a criar um império esportivo, aproveitando o terreno já preparado por seus predecessores. No início dos anos 2000, o UFC ainda não era respeitado como uma marca promocional. Nos primeiros anos de Dana White como presidente, a empresa enfrentava várias dificuldades. Não conseguia garantir eventos de pay-per-view, enfrentava obstáculos legais e regulatórios, além de sofrer com uma imagem negativa devido à violência extrema do esporte. Esse cenário tornava quase impossível atrair patrocinadores. Até 2004, os irmãos Fertitta já haviam investido mais de $40 milhões no UFC, que ainda não era lucrativo. Segundo White, os irmãos já consideravam desistir, e Lorenzo chegou a pedir que ele sondasse quanto poderiam obter pela venda da empresa. Foi nesse momento que decidiram arriscar tudo em um último movimento, para salvar seu investimento e legitimar o UFC. Eles desembolsaram mais $10 milhões para produzir um reality show chamado The Ultimate Fighter. Enquanto os eventos de pay-per-view limitavam o alcance de público, um programa de MMA na TV a cabo poderia ser revolucionário. O programa colocava 2 equipes de aspirantes a lutadores para competir, com Chuck Liddell e o 6 vezes campeão Randy Couture como capitães. Os lutadores conviviam em uma casa compartilhada, treinavam sob a orientação de seus capitães e, eventualmente, se enfrentavam em um torneio. O vencedor final ganharia um contrato de 6 dígitos com o UFC. Apesar do formato atrativo, foi difícil convencer emissoras a exibir o programa. Por fim, o canal Spike TV, voltado para o público jovem masculino, concordou em transmitir o reality, buscando aproveitar a audiência. A estratégia deu certo. O programa foi um sucesso instantâneo, atraindo mais de 1 milhão de espectadores no episódio de estreia. Além das lutas e dos lutadores cativantes, um dos grandes destaques do programa
foi o próprio Dana White, que frequentemente aparecia para apimentar a competição. O sucesso continuou a crescer, e a primeira temporada culminou na primeira luta do UFC transmitida na TV a cabo, entre Forrest Griffin e Stephan Bonnar. Para muitos, essa luta é uma das melhores de todos os tempos, e foi considerada a luta que salvou-se o UFC. Foi uma batalha intensa, com os dois lutadores trocando golpes durante a maior parte do combate. Griffin saiu vitorioso, mas tanto ele quanto Bonnar receberam contratos com o UFC imediatamente após a luta. O sucesso de The Ultimate Fighter foi tão grande que Spike TV e o UFC renovaram o programa para uma segunda temporada, assinando o contrato literalmente em um guardanapo. Mais de 15 anos depois, o reality show continua no ar. O risco de White e dos irmãos Fertitta havia valido a pena, catapultando o MMA e o UFC para o mainstream. A partir daí, a popularidade do UFC explodiu e a organização cresceu exponencialmente, expandindo sua influência e popularidade para o mundo todo. Em 2007, o UFC comprou seu maior rival, o Pride Fighting Championship, baseado no Japão, por 70 milhões de dólares. 4 anos depois, adquiriu outra concorrente, a Strikeforce, abrindo caminho para lutadores como Ronda Rousey, Daniel Cormier e Robbie Lawler se tornarem estrelas do UFC. Essas aquisições não apenas aumentaram o arsenal de lutadores e o catálogo de lutas do UFC, mas também consolidaram a organização como a principal promotora de MMA do mundo. E os resultados foram incríveis. Em 2011, o UFC assinou um contrato de 7 anos e 100 milhões de dólares com a Fox Sports para a transmissão de seus eventos. Desde então, o esporte se tornou um fenômeno global, com lutas realizadas em países como China, Canadá, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Chile e muitos outros, além dos Estados Unidos. Enquanto isso, lutadores do UFC como Ronda Rousey, Anderson Silva, Georges St-Pierre, Conor McGregor tornaram-se superestrelas internacionais. O sucesso avassalador do UFC também transformou Dana White em uma celebridade. Em 2016, o UFC foi vendido para a WME IMG, uma agência de talentos com sede na Califórnia, por impressionantes 4 bilhões de dólares, a maior e mais cara venda de uma organização esportiva na história. E com o passar dos anos, a marca apenas se valorizou. Em 2018, o UFC fechou um contrato de 1,5 bilhão de dólares com a ESPN, tornando-se o parceiro oficial de TV da emissora. O acordo incluiu a transmissão de 30 eventos Fight Night em seus canais, além de outros 20 eventos transmitidos no serviço de streaming ESPN+. O UFC deixou de ser uma empresa promocional à beira da falência para se tornar uma marca avaliada em bilhões de dólares. Conhecida em todo o mundo, os desafios que ele enfrentou não foram poucos, mas com perseverança e muito faro para os negócios, Dana White mostrou que podia tornar as lutas em um negócio de bilhões. Hoje, o MMA é popular no mundo todo. Há meninos querendo lutar e pessoas querendo patrocinar lutas em todos os lugares. Se não fosse por White, nada disso teria acontecido. E algumas lendas do esporte, como Anderson Silva e Ronda Rousey, sequer seriam conhecidas. E realmente nos leva em uma viagem pensar que tudo isso começou em um simples porão de uma casa simples em Boston. Essa foi a história de Dana White. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar seu like, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com o seu amigo que gosta de luta assim como nós. Um grande abraço